dia mais uma vez a você, querido irmão, querida irmã da Sala 57. É muito bom estar aqui com vocês hoje, refletindo na palavra de Deus. Eu quero hoje conversar um pouquinho com você. Abra sua Bíblia. Eu tenho aqui só um rascunho, eu tinha aqui alguns slides, mas eu prometo que na próxima vez eu vou preparar slide, então não tenho slide, só tenho aqui uns rabiscos aqui na minha mão. E com eles eu quero que você acompanhe comigo o pensamento de hoje, porque eu tenho certeza que, assim como falou o meu coração, vai falar o seu coração, tá? Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23, é onde nós vamos começar hoje a nossa reflexão. Mas o fruto do Espírito é o amor, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. O fruto do Espírito é o amor. E o amor, ele precisa ser manifestado dessas formas como Paulo descreve aqui para a gente. Fiquei pensando um pouquinho sobre isso e escrevi um material para os nossos pequenos grupos aqui da minha cidade, do meu distrito, onde nós estamos a cada encontro conversando sobre uma dessas características do fruto do Espírito. Porque quando Jesus diz que nós, como seus discípulos, seríamos conhecidos como seus discípulos se amássemos, precisaríamos então aprender como esse amor precisaria se manifestar. E hoje eu quero conversar com você sobre uma dessas características do amor, que muitas vezes nós deixamos assim ela meio que de lado, passa assim despercebido, mas ela é muito importante. E quando nós entendemos a profundidade dela, nós realmente passamos a enxergar de forma diferente, ok? Então, hoje eu quero falar com você sobre a bondade. Você é uma pessoa bondosa? De 0 a 10, como é que você classifica a sua bondade? Sendo 10 o nível máximo e 1 aquele que está começando a ser uma pessoa bondosa. Você é uma pessoa bondosa? Você compreende na Bíblia, de fato, aquilo que é a bondade? Então eu quero hoje com você ver alguns textos, anota eles aí, tá bom? Para que você possa depois refletir sobre essa questão. Mas antes de mais nada, antes da gente avançar, eu quero que você dê a sua nota de 0 a 10, quanto você se considera uma pessoa bondosa. E aí, no final da reflexão, eu quero que você faça uma nova avaliação de 0 a 10, quanto que você se considera uma pessoa bondosa, de acordo com aquilo que nós vamos estudar hoje aqui na Palavra de Deus, combinado? Você que está no YouTube aí, já pode escrever no chat, olha, meu nome é fulana de tal, estou falando de tal lugar e eu me considero bondoso número 5, beleza? Então, escreve aí agora. Vamos lá entender um pouquinho, então, sobre esse aspecto do amor, essa face do amor que é a bondade, ok? Vamos lá. Em Êxodo capítulo 33, verso 18 ao 19, tem um episódio muito interessante que fala sobre a bondade. Só que fala sobre a bondade de uma forma completamente diferente. Diz assim, Êxodo 33, verso 18 e 19. É aquele momento onde Moisés ousadamente fala assim: Senhor, eu quero te conhecer face a face. Que ousadia de Moisés, né, gente? Que um homem poderoso do Espírito era aquele, né? Pediu para conhecer o Senhor, vê-lo face a face. Aí o Senhor falou assim: Moisés, você é muito ousado, não pode ver a minha face. Você vai morrer, você tem que viver mais um pouco ainda. O povo ainda tem que atravessar esse deserto, Moisés. Eu vou fender uma rocha, vou te colocar no meio dessa fenda e vou passar para você ver alguma coisa a meu respeito. Aí olha só o que Deus disse que deixaria Moisés ver. Verso 18. Mas Moisés disse: Rogo-te que me mostre a tua glória. Respondeu o Senhor: Eu farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o meu nome, Jeová, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer.
É interessante que o Senhor, ele não disse que passaria a sua graça, não disse que passaria nenhum outro atributo, a sua compaixão. Ele falou assim: eu vou passar diante de você a minha bondade. Então, a primeira característica da bondade, queridos, é que ela é um atributo divino. Anota isso aí. A bondade, ela é um atributo divino. A bondade faz parte do caráter de Deus. Assim como Deus é amor, ele também é conhecido na Bíblia como um Deus bondoso. Se você fizer uma pesquisa na sua Bíblia sobre a bondade, você vai ver que o livro que mais fala sobre a bondade é o livro de Salmos. Os poetas, os cantores, eles sempre usam essa expressão para se referir a Deus. O Senhor é bondoso, o Senhor é compassivo, a bondade do Senhor. Né? Então, assim, nós encontramos em vários momentos o povo experimentando esse atributo de Deus na sua vida e expressando louvor e gratidão a Deus, porque a bondade é um atributo. A bondade faz parte do caráter. Pensa aqui comigo, olha. Se a bondade faz parte do caráter de Deus, ela também precisa fazer parte do nosso caráter. Só que muitas vezes, como é que nós agimos? A gente age com bondade esporadicamente. Ah, e quando seja uma situação, vou ser bondoso. Isso não é ser bondoso. Você vai ver que isso não é bondade. Tá certo? Então vamos ver. A bondade faz parte de é um atributo. É um atributo. É intrínseco. Está entrelaçado no caráter de Deus. Então, a bondade também precisa ser intrínseca em nós, fazer parte do nosso caráter. A bondade de Deus, ela não muda com o humor de Deus, não muda. Mas a nossa bondade muda com o nosso humor. É ou não é? A gente muda. Se a gente está chateado, não somos bondosos. Mas Deus não. Deus é bondoso até quando ele está irado. Que coisa tremenda, porque é um atributo. Segunda característica sobre a bondade. Josué capítulo 2, verso 13, 14, 12, 13 e 14, é um momento onde os espias estão na casa de Raabe, a prostituta, nas muralhas de Jericó, ali na cidade de Jericó, e ela esconde aqueles homens, os 12 espias. E é interessante que ela sabe que o povo de Israel está marchando e que Deus vai dar libertação e que vai tirar todo mundo que vai no meio do caminho. E aí, então, ela fala assim, olha, eu preciso que vocês usem de... Vamos fazer um acordo aqui, vamos fazer uma combina. Vocês têm que poupar minha família. Agora, vejam o elemento que bondade de que Raabe usa para criar essa aliança com esses homens. Josué 2, verso 12, 13 e 14. Mas agora, pois, peço-vos, jurai pelo Senhor, que como eu usei de bondade para convosco, vós também usareis de bondade para com a casa de meu pai, e dai-me um sinal seguro. A bondade aqui, ela é usada como um pacto. A bondade aqui, ela tem uma característica de pacto. E, de fato, quando você olha a resposta dos espias, eles falam assim: usaremos de bondade para com você. Então, a bondade também, nos tempos antigos, servia para firmar pactos, firmar alianças entre duas pessoas. Ou seja, um ato de bondade criava uma dívida para com o outro. E essa dívida, ela deveria ser paga também com um ato de bondade. Ou seja, a bondade, ela deve gerar uma reciprocidade na outra pessoa. Isso é interessante porque às vezes as pessoas são bondosas conosco e nós não somos recíprocos, não apenas para com essa pessoa, mas também para com outras pessoas que não foram aquelas que agiram de bondade para conosco. Então a bondade aqui, ela era vista e usada como um pacto, ok? Vamos para a terceira característica da bondade. Salmos 23, verso 6, é o Salmo do Bom Pastor. Você conhece ele, a gente recita ele todinho, né? Coisa linda e maravilhosa do Senhor é o Salmo 23. E é interessante, queridos, que no Salmo 23, o verso 6,
Davi diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, por toda a minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amigos, por que será que Davi queria que a bondade de Deus o seguisse e não o amor de Deus? Por que será que ele queria que a bondade de Deus seguisse e não a compaixão e não a ternura? Porque eles entendiam que a bondade, por ser um atributo do Senhor, era aquilo que fazia Deus manifestar vários favores que eles não mereciam. Em vários momentos, a gente percebe que a palavra bondade, ela substitui a palavra amor no Antigo Testamento, principalmente nos livros de Salmos. E em outros momentos também, nos momentos onde alguns profetas falam. Então, por isso que Davi usa aqui essa expressão: olha, eu quero que a bondade do Senhor me acompanhe todos os dias. Que coisa maravilhosa, né? É porque a percepção de bondade era algo tremendo na vida deles. Eles conseguiam enxergar em pequenas coisas como Deus era bom. Eles conseguiam enxergar no nascer do sol, no florescer de uma flor, no alimento, na multiplicação dos animais. Eles podiam ver na chuva, no ar. Eles podiam ver na saúde da família. Todas essas coisas eles enxergavam a bondade de Deus. E isso é tão interessante, porque em Salmos 42, nós temos uma outra característica da bondade. Salmo 42, verso 8, diz assim: contudo, de dia o Senhor ordena a sua bondade, e de noite a sua canção está comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Ou seja, aqui a bondade, ela é uma vontade de Deus. Deus, ele tem desejo de ser bondoso com todas as suas criaturas. E é maravilhoso isso, porque quando a gente olha que Deus, tipo assim, tá amanhecendo aqui o nosso dia de hoje, né? Deus, ele já ordenou que a sua bondade seja derramada de muitas formas na nossa vida. E isso é muito bom, queridos, porque se não for a bondade de Deus para trazer favores que nós não merecemos, para ímpios e para justos, para bons ou para os maus, para aqueles que estão na sala 57, para aqueles que nunca aqui pisaram e nunca pisarão, o Senhor já ordenou a sua bondade, porque é quem Ele é. São os favores dele, são os cuidados, são as intercessões, são os anjos ministrando, são o Espírito trabalhando, Jesus intercedendo no santuário, tudo isso são manifestações da bondade de Deus. Ele ordena. Ainda que você não peça, ele ordena. Ainda que você não reconheça, ele ordena, porque é quem ele é. É quem ele é. Ele é bom. Já tem aquele trocadilho, não é? Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Então o Senhor ordena a sua bondade para abençoar a sua vida. E isso aqui, queridos, é maravilhoso. Porque imagine se Deus fosse ordenar a sua bondade somente quando nós a reconhecemos. Eu fico imaginando que aos poucos as graças derramadas na nossa vida iriam minguar, iriam diminuir. Mas Deus, ele ordena porque é quem ele é. O desejo dele é ser bom para você, é ser bom para comigo. E existem favores dessa bondade de Deus que são comuns a todas as pessoas. E existem bondades de Deus que são específicas para aqueles que estão mais alinhados intimamente com ele. Não sei como é que Deus interpreta e escolhe e manifesta essas coisas, mas a gente percebe na Bíblia que isso acontece também. Então, a bondade de Deus, ela é uma vontade dele, é um desejo, é inato, é inerente em quem Deus é abençoar você. Agora, quando a gente olha esse aspecto da bondade, Deus ele queria que o seu povo manifestasse essa bondade. Ele queria. Tanto é verdade que a gente olha nas leis civis que Deus instituiu para a sua nação, ele instituiu algumas regras de que o povo manifestasse a sua bondade, amigos. Por exemplo, tinha a lei
de resgate, a lei aonde de tantos em tantos anos as pessoas que eram vendidas como escravas ou que perdessem a sua posse fossem restituídas. Então, o povo deveria ser bondoso. O povo de Israel, eles não deveriam agir de maldade, agir com interesse, pelo puro interesse, para com os seus compatriotas e para com os outros também. E é interessante porque no momento em que Deus institui essa lei, é porque ele sabia que de alguma forma o povo não ia ser bondoso, né? Então precisava colocar uma regra. E tanto isso é verdade, que quando a gente olha em Zacarias capítulo 7, tem uma advertência que Deus faz ao povo. Ele diz assim, olha, assim falou o Senhor, Zacarias 17, perdão, Zacarias 7, verso 9. Olha o que diz lá. Assim falou o Senhor dos Exércitos, executai o verdadeiro juízo, mostrai bondade e compaixão cada um para com o seu irmão. A gente observa em vários momentos, amados, em que Deus expressa a sua chateação, a sua decepção com a sua nação, você vai ver que existem atos de impiedade, atos de frieza de coração. E tanto é verdade isso que eu estou falando, que você lembra em Isaías 58, quando Deus fala sobre o verdadeiro jejum, ele diz lá, qual é o verdadeiro jejum? Não é que vocês quebrem as correntes da opressão e que defendam a viúva, o órfão, o estrangeiro. Por quê? Porque o povo não estava sendo bondoso para com eles. Então o Senhor, ele expressa a sua indignação porque eles não estavam obedecendo essa ordem de serem bondosos como ele é bondoso. A nação israelita, eles deveriam expressar essa bondade. Como Deus era bom para com eles, eles deveriam ser bons para todas as entre si, como nação, e para os outros povos também. Mas existiam momentos em que eles perdiam isso de vista. Agora, preste atenção no que eu vou falar para vocês aqui nessa outra característica da bondade, tá bom? E aqui eu quero tomar um tempinho para a gente poder refletir sobre isso aqui. Olha só. Em Gênesis 33, verso 11, é o momento onde Jacó está ali se encontrando com seu irmão. E nesse encontro ele leva alguns presentes para o seu irmão. E olha que princípio interessante que a gente encontra aqui da bondade. 33:11, Gênesis 33:11. Aceita, peço-te, o meu presente que eu te trouxe, porque Deus tem sido bondoso para comigo, e porque tenho tudo. E insistiu com ele, e ele o aceitou. Presta atenção aqui, ó. Eu vou ler de novo. Aceita, peço-te o meu presente que eu te trouxe, porque Deus tem sido bondoso para comigo, e porque tenho tudo. A bondade, anota isso aí, amigos. A bondade é uma manifestação da gratidão. A bondade é uma manifestação da gratidão. A bondade é uma manifestação da gratidão. Amigos, nós não somos proativos. Na maioria das vezes, nós somos reativos. O que é uma pessoa proativa? É aquela que tem a iniciativa antes de ser cobrada, antes de ser estimulada. O que é uma pessoa reativa? É aquela que só age depois que alguém dá uma chacoalhada. Então, nós somos mais reativos do que proativos, tá? Infelizmente. Deveríamos ser mais proativos, ter iniciativa, sem ser cobrados. E muitas vezes eu tenho observado, e talvez você também já tenha observado isso. Você já prestou atenção quando às vezes as pessoas, os líderes da nossa igreja, fazem algumas campanhas na igreja para que a gente, olha, nós vamos fazer a reforma da igreja, a gente precisa de tantos reais. Vamos lá, meu povo, vamos fazer aqui uma campanha, a gente tem que comprar o som, a gente, ó, agora chegou o Natal, vamos recolher cesta, ó, agora é agora. Então, assim, a gente faz essas campanhas, né? E quando essas campanhas são feitas,
As pessoas, elas acabam ali colocando a mão no bolso, matam aquele escorpião, tiram o escorpião do bolso e dão ali a sua oferta. Isso não é gratidão. Isso não é gratidão. Isso não é gratidão, amigos. Isso é uma reação, é uma reativa. Eu pergunto, esse dinheiro já não existia? Sim. E por que ele não foi dado antes de ser pedido? Porque nós não reconhecemos a bondade de Deus naquilo que temos. Veja o que está escrito no texto. Eu te trouxe esse presente, porque Deus já tem sido bondoso. Ele não esperou pedir. Então, a gratidão, ela é um resultado do reconhecimento da bondade de Deus. Deus já te abençoou, ele já te deu. Então assim, por tudo que é sagrado na tua vida, não espera alguém pedir. Não espera pedir, porque isso não é bondade. A bondade, ela é proativa e não reativa. Quando nós agimos de forma reativa, existe ainda algum problema dentro do nosso coração. O espírito não tem o controle dele ainda. Tem áreas que ainda estão presas à mesquinharia, presas ao orgulho, presas à nossa própria vontade, presas ao nosso próprio desejo. Então, a bondade, ela precisa gerar em você a gratidão genuína. E é por isso que o povo de Israel era grato a Deus, porque eles entendiam a bondade na vida deles de forma que eles não mereciam. E por isso eles eram fiéis a Deus, por isso eles devolviam as suas ofertas, por isso eles não murmuravam, por isso eles contribuíam com um coração voluntário. Porque a bondade precisa gerar o que, queridos? Gratidão. Então, queridos amigos, quando você olha aquilo que Deus já fez, aquilo que ele já tem dado para você, não espere alguém pedir. Não espere. Porque o seu compromisso de gratidão não é com o pastor, não é com a campanha, é com Deus que já tem sido bondoso para com você. E eu tenho absoluta certeza que se nós realmente entendêssemos essa característica da bondade como como resultado dela sendo expresso na gratidão, nós não precisaríamos fazer campanha em nossas igrejas, porque Deus já tem sido bondoso com você. Ele é o dono do ouro e da prata e ele já deu aquilo que é necessário para que você haja de bondade. O problema é que muitas vezes nós preferimos o nosso passeio, o nosso lanche, a nossa viagem, a nossa roupa nova e etc e tal, e não agimos com bondade e gratidão para com aquilo que o Senhor também necessita para a manutenção da sua causa. Eu não sei se faz sentido para você, mas para mim isso faz muito sentido. E eu quero que você reavalie daqui a pouco o seu nível de bondade também sobre essa característica. Qual foi a última vez que você abriu mão do seu lanche, do passeio com a família para falar assim, família, opa, vem cá, não vamos viajar esse ano não. Esse ano Deus foi bom e nós vamos tributar a Ele essa oferta aqui, ó. Qual foi a última vez que você fez isso? Então avalie isso aí para você ver como é que está sendo a sua bondade. Agora, amigos, para concluir a nossa mensagem, eu quero trazer para vocês aqui 4 aspectos que são, para mim, os 4 desafios da bondade para a gente ser bondoso hoje em nossos dias. Primeiro desafio: a gente precisa fazer o bem sem esperar reconhecimento. Você precisa aprender a fazer o bem sem esperar o reconhecimento. E isso aqui é um desafio porque, na maioria das vezes que a gente age com bondade para alguém, a gente pelo menos um obrigado quer ouvir. Puxa, fiz aquilo por fulano, nem obrigado falou, que ele é um bicho do coração ruim, né? Então, assim, às vezes nós esperamos que as pessoas reconheçam. A gente espera que ela não falou nem obrigado, né? Nem obrigado falou. Poxa, quem disse que ela tem que te falar obrigado? Quem disse? Às vezes ela não vai falar obrigado. O problema é que você está esperando reconhecimento. Porque o obrigado é um reconhecimento que, de alguma forma, quer acalmar o seu coração orgulhoso. Olha o que eu fiz para fulano.
Então, amigos, o primeiro desafio da bondade é você não esperar reconhecimento. Não espera, não espera. Sabe por que você não deve esperar reconhecimento? Seria bom se a pessoa agradecesse. Só que quando ela não agradece, Satanás usa essa ação boa que você fez para endurecer o seu coração. E esse é o problema quando a gente espera reconhecimento. Tá vendo? Não vou fazer mais. Nem falou obrigado. Não é assim que a gente pensa. Então a gente precisa não esperar o reconhecimento. Até porque é o seguinte, ó. Aqui, ó. Digamos que você vai dar esse lindo copo da escola adventista, fazendo aqui a propaganda da escola adventista. Você vai dar esse lindo copo da escola adventista para alguém. No momento em que você vai dar, anota aí a segunda coisa que eu vou falar para você, o segundo desafio. O primeiro desafio é não esperar reconhecimento, tá certo? O segundo desafio é esse aqui, ó. No momento em que você vai dar o copo, você precisa se desligar dele. Se desconecta dele. Não fique mais apegado. Você já deu. No seu coração aquilo não é mais seu. Então não importa o que a pessoa vai fazer. O problema é que quando a gente dá e espera reconhecimento, é que parece que de alguma forma a gente ainda está ligado àquilo. Ainda é nosso. É meu, é meu. Não, não é mais seu. Não é mais seu, já foi. No seu coração já tem que ter ido antes de você dar para aquela pessoa. Você já tem que estar desapegado daquilo. Porque se você tiver algum apego emocional, físico, aí você espera um reconhecimento. Se a pessoa usa de forma errada, você fica chateado. Aí o diabo usa isso para poder atrapalhar o seu coração. E ele usa mesmo. Porque se a pessoa não te disse obrigado, aí você vai comentar com alguém, aí a pessoa fala assim, e comigo também, nem te conto. Aí acabou. Aí você fechou o coração, não vai nunca mais abençoar aquela pessoa. E às vezes não abençoa outras pessoas porque o coração ficou fechado. Então, faça o bem sem esperar reconhecimento. Segundo, desapegue daquilo que você está dando. Não é mais seu, você já deu. Fica desapegado. Terceiro desafio, amigos. Aprenda a lidar com a ingratidão. Tem gente que vai ser grato, tem gente que vai ser ingrato. Mas você já desapegou. A sua parte você já fez. Dali em diante é a pessoa com ela e Deus. Não tem mais a ver com você. Então aprenda a lidar com isso. E por que a gente tem que aprender a lidar com isso? Porque Deus é bom até quando você é ingrato para com Ele. Porque eu sei que tem dias que às vezes você e eu não ajoelhamos para agradecer a Deus toda a bondade dele manifestada num dia. Eu sei que a gente às vezes sai, acorda e não agradece a Ele por ter acordado. Eu sei que às vezes a gente não agradece a Deus pelo sofá que a gente tem em casa, pela energia, pela internet e por tantas coisas. Ah, isso é ingratidão? Ué, então se eu for agradecer todas essas coisas, eu vou passar horas de joelho orando. Tá vendo? Você não agradece essas coisas, mas às vezes nós fazemos coisas para os outros e queremos que eles agradeçam. Então a gente precisa aprender a lidar com a ingratidão, tá certo, amados? Porque se você não tem o controle desse aspecto da ingratidão, aí então a gente fica criando possibilidades para Satanás atingir o nosso coração e a gente passa a deixar de ser bondosos. E o quarto aspecto para mim, e esse para mim é o mais desafiador, é o que eu quero que você anota aí agora. Anota, anota. A verdadeira bondade, ela oferece antes de alguém pedir. E para mim essa aqui é a essência da bondade. A verdadeira bondade é oferecer antes de alguém pedir. E para isso você vai precisar, querido amigo, querida amiga, começar a desenvolver um olhar sensível para com aquilo que está acontecendo ao seu lado, com as pessoas. Sabe assim, aquele olhar cirúrgico, clínico, que a gente fica olhando, observando, escutando e fala assim, opa, aqui eu posso ser bondoso e eu vou ser bondoso antes de alguém me pedir. Então, esse aqui, para mim, é o âmago da questão da bondade. É você ser bondoso antes de alguém pedir. E não só quando alguém pede. Porque aí você conseguiu entender e agir como Deus age para com você com bondade antes de você pedir. Porque é assim que ele faz. Tem coisas na sua vida que você nem pediu,
E Deus te deu. Por quê? Porque Ele é bondoso. Ele é bondoso. Ele está vendo todas as coisas. Então, queridos, nós precisamos desenvolver esse nível de intimidade com o Espírito Santo a ponto de sermos bondosos antes dos outros pedirem. Quando a gente olha a igreja de Atos, a gente vê ela agindo dessa forma. Eles compartilhavam aquilo que eles tinham à medida que alguém tinha necessidade. E quando eu digo isso, eu fico assim, pensando muito em um texto da Bíblia, em vários textos, mas assim, nosso tempo já está avançado, e eu quero compartilhar com você esse último texto. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 11, verso 17. Provérbios 11, 17. É o último texto desta manhã para podermos refletir aqui nesse aspecto da bondade. O homem bondoso faz bem à sua alma. O homem bondoso faz bem à sua própria alma. Coisa extraordinária, hein? A pessoa bondosa faz bem à sua própria alma. É interessante isso, porque a gente acha que quando a gente age de bondade, nós estamos sendo bondosos e estamos beneficiando outras pessoas, não é? Estamos beneficiando alguém a quem a gente está agindo com bondade. Mas, na verdade, quando nós agimos com bondade, nós estamos beneficiando a nossa própria alma. E por que estamos beneficiando a nossa própria alma? Primeiro, porque reconhecemos que já temos recebido de Deus a sua graça. Segundo, entendemos que aquilo que Deus tem nos dado também foi feito para abençoar os outros. Terceiro, um bom mordomo entende que aquilo que está sobre as mãos deles não é apenas para o benefício dele, mas para abençoar e avançar o reino. Quarto, quando agimos com bondade para com os outros, nós estamos eliminando o egoísmo que existe dentro do nosso coração corrupto. Quinto, quando nós agimos com bondade, nós estamos manifestando, de fato, o amor como fruto do Espírito e o Espírito dominando as nossas intenções, o nosso desejo, subjugando a nossa carne. E a gente vai revelando a bondade de Deus em nós para com aqueles que estão ao nosso redor. Ok, agora de 0 a 10, quanto você de fato é bondoso? Qual foi a nota que você deu no início? E agora, no final, quanto que você reavaliaria a sua bondade? O meu desejo, querido irmão, querida irmã, é que nós busquemos o Espírito e entendamos que o amor dele em nós precisa ser manifestado em atos de bondade. Eu sei que existem pessoas perto de você que podem ser abençoadas pela sua bondade. Não espere ele pedir. Não espera ela pedir. Surpreenda. Entenda que a bondade precisa ser manifestada como um resultado da gratidão, não pelo que o outro fez ou vai fazer, mas por aquilo que Deus já fez na sua vida. Que o Espírito domine a sua vida e que ele leve você a águas profundas e que os seus atos de bondade mostrem o Deus que você serve e atraiam pessoas à cruz de Cristo. Amém? Eu quero orar por você, desejando assim que aquilo que nós conversamos hoje seja uma prática constante na nossa vida. Deus bondoso, agradecemos ao Senhor porque a tua bondade é revelada e manifestada em nossa vida todos os dias. Hoje nós queremos reconhecer tudo isso. E que não apenas reconhecer, nós queremos ser agraciados por tudo que o Senhor nos dá, mas não apenas para a gente se sentir bem. Porque, Espírito Santo, nós queremos que essa bondade que o Pai tem nos dado também seja compartilhada com todos que estão ao nosso redor. Então, Espírito, usa-nos como os teus instrumentos. Transforma a nossa mentalidade, amoleça o nosso coração e nos dê uma percepção diferenciada a partir de hoje para sermos bondosos como o Senhor, nosso Deus, também é bondoso para conosco. Continua nos iluminando e falando ao nosso coração no culto desta manhã. Oramos ao Senhor agradecidos por todas estas bênçãos no nome precioso de Jesus. Amém.